Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler uma palavra que me chamou muita atenção hoje. Ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12. Nesse dia, farei contra a casa de Eli todas as coisas que eu disse com respeito à família dele, do início até o fim. Porque eu disse a ele que executarei o julgamento contra sua família para sempre, por causa da sua impiedade em não repreender seus filhos, embora ele soubesse que eles estavam trazendo maldição sobre si mesmos. Portanto, eu jurei à família de Eli que a impiedade da família de Eli nunca será expiada por nenhum sacrifício ou oferta. E essa palavra me chamou muita atenção. Essa palavra, ela veio muito forte ao meu coração, porque aqui o Senhor fala que Eli, ele agiu de forma ímpia por não repreender seus filhos. Ele sabia que os seus filhos estavam seguindo por um caminho errado. Ele sabia dos atos dos seus filhos, atos errôneos, atos que trariam maldições para si próprios. E ele não fez absolutamente nada, deixou os filhos seguir para o caminho errado. Então, pais, esse aqui fica um alerta. Eu não sou pai, então eu não tenho propriedade para falar dessa área, mas eu posso falar aquilo que está de acordo com a Bíblia. Então, o alerta aqui está falando: repreenda seus filhos. Não deixe seus filhos irem por um caminho errado. A palavra, ela fala: ensina o menino o caminho que deve andar, e na sua velhice ele não se desviará. Então, ensina ele o caminho desde criança. Não tenha medo de repreender seus filhos. Porque ele vai achar que eu sou má, que eu sou ruim, que eu sou isso. A criança não sabe o certo e o errado ali, ele precisa de alguém estar guiando. Ele não tem essa maturidade, ele age mais na emoção, pela emoção. Mas você que é mãe, você que é pai, você enxerga ao longe. E assim você pode orientar ele, você pode discipliná-lo, para que nenhuma maldição caia sobre a vida dele e da sua família. Porque aqui, foi muito triste aqui, porque os filhos de Eli, obviamente morreram no campo de guerra, na luta contra os filisteus ali. E Eli, quando ele soube da notícia, ele estava sentado ali numa cadeira, já tinha 98 anos, e ele ficou tão assim perplexo que ele caiu de costas e ele quebrou o pescoço. Olha que morte horrível. A mulher, eu não lembro se era de Finéias, acredito eu. Não tô, agora eu tô um pouco nervosa, estou me recordando. Mas uma das mulheres dos filhos de Eli, ela, após ouvir a notícia, de que a Arca da Aliança, ela foi levada pelos filisteus e o marido dela morreu, ela entrou em trabalho de parto. E no trabalho de parto ali, ela morreu. Então, olha que história triste o final deles. Então, que as nossas famílias não venham ter esse final ruim por não nos posicionarmos. Eu, como não tenho filhos, eu pego essa palavra para mim como filha, porque eu tenho pais terrenos e eu tenho um pai celestial. Então, assim, como que está sendo a minha atitude como filha perante meus pais? Eu tenho escutado eles? Eu tenho me posicionado para ouvir a correção deles, para receber a correção deles, ou eu tenho fechado meu coração, meus ouvidos, para não receber a correção dos meus pais? E do mesmo modo, Deus, será que nós temos fechado o nosso coração para Deus, o nosso Pai Celestial, nosso Pai Eternal? Será que quando Deus nos corrige, a gente fecha os ouvidos, a gente fica de mal com Ele? Nós não podemos ter essa atitude imatura, irmãos. Porque, olha só, olha que forte. Deus, Ele é nosso Pai, então Ele nos enxerga como filhos. Então, Ele quer nos corrigir porque Ele está vendo que as nossas ações, que as nossas atitudes podem trazer prejuízos, danos severos para as nossas vidas. Espirituais, emocionais, quer seja físicos ou mentais. Ele nos corrige, Ele nos guia, porque Ele nos ama, Ele não quer ver a gente ter um final ruim. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal. É isso que Deus, Ele tem para a gente, planos de bem. Por isso que Ele nos corrige. Mas será que nós estamos endurecendo o nosso coração para não receber a repreensão, a correção de Deus? Como nós estamos nos posicionando diante da correção de Deus? Então, essa palavra é muito forte. Eu recomendo que vocês leiam ela toda para vocês entenderem que toda a história ela é muito bonita, até o chamado de Samuel. Então, assim, era um momento que o povo estava sem escutar a voz de Deus ali durante um bom período. E aí, uma mulher estéril, ocorre um milagre, ela engravida de Samuel, ela entrega o seu filho para Deus. Então, assim, é uma história muito bonita, mas também é uma história de alerta ali. Uma história onde as pessoas estavam mornas ali. Igual ele estava morno, ele estava envelhecido na fé. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus.
mas ele deixou se levar pelas corrupções mundanas. Então, que a gente não venha envelhecer na fé, que a gente não venha envelhecer, que a gente venha buscar a Deus de todo o nosso coração, que a gente venha aceitar a repreensão, a correção de Deus. Não olhar a repreensão, a correção de Deus como algo ruim, como algo negativo para as nossas vidas. É claro, toda correção, seja dos pais terrenos ou Pai Celestial, ela traz uma tristeza no nosso coração. Mas essa tristeza, ela não pode, essa correção, essa tristeza, esse sentimento, não pode ser um peso, a gente pode carregar como um peso dentro de nós. Mas que essa tristeza gere uma mudança. Não, eu estou triste não pela correção do Pai, mas pelos meus atos que entristeceram o Pai. Olha a diferença. Os meus atos entristeceram o Pai. Por isso que eu estou triste, mas eu quero mudar. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero escutar a repreensão dele e seguir pelo caminho que ele está traçando para mim. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus.